Olá! Hoje eu vou falar sobre espíritos, sobre quem já, ou que nem, mais precisamente eu vou falar de quem me acompanha, seja para me ajudar, ou seja só para encher o saco. Mas antes de falar sobre espíritos, eu vou falar sobre meditação. Alô, Monja Coen, brincadeira, na verdade, o budismo pede pra gente ignorar, digamos assim, manifestações atípicas durante a meditação. Eu não ignorei, também não tive muita escolha. Mas enfim, qual é a grande questão da meditação? E por que tem a ver com espíritos? Mas antes de falar sobre espíritos e meditação, eu vou falar sobre signos, porque eu sempre falo sobre isso nos vídeos. Já falei em outros vídeos que existe uma jornada, inclusive eu vou fazer um vídeo sobre isso, entre as 12 casas do zodíaco, e entre a casa de Libra e a casa de Escorpião, você precisa entender que sem a mente tranquila de Libra, você não consegue passar pelo caos e pelos submundos de Escorpião. Você até consegue entrar lá em Escorpião, mas você fica lá rodando. Tá, voltando ao assunto meditação. Qual que é a maior vantagem da meditação? A maior vantagem é você conseguir dominar e pacificar a sua mente. É um processo, você senta lá pra meditar, vai vir a tua cabeça, vai começar a vir um monte de pensamento, você vai ignorando um por um, né? Vem o pensamento, você não tem dinheiro. Ok, não tenho, próximo. Você é feio, ok, próximo. Você não fez isso, ok, eu sei. Deveria ter feito aquilo, eu sei. Daí você vai indo um por um, vai demorar pelo menos uma meia hora aí, só com a sua cabeça trazendo os BOs da sua vida. Uma hora ela para, daí você chega no vazio. Nesse vazio você consegue abrir acesso mais fácil a uma coisa chamada intuição. A intuição vem como um sussurro ali no seu ouvido. Vem aquela mensagem que mexe com você de um jeito inexplicável. Uma mensagem que te fala algo totalmente inesperado, mas ao mesmo tempo com muito sentido. E daí, com o tempo, você vai meditando, lembrando que isso é um processo, não acontece de uma hora para outra. Quando você vai meditando, você vai se abrindo cada vez mais à intuição. Não acontece de uma hora para outra, mas o importante é começar e se manter. Com o passar do tempo, você vai percebendo que a sua intuição ela tem trejeitos, ela tem uma maneira de falar, tem uma entonação, é como se fosse uma outra pessoa falando no seu ouvido. Assim, com o tempo eu fui percebendo que a minha intuição, ela tem mais de um jeito de falar, ela tem mais de uma personalidade. E essas personalidades que sussurram no meu ouvido, elas são meus guias, são os seres que dão uma força nessa minha jornada, nessa encarnação em particular. Agora sim eu posso começar o vídeo. Vinheta. Neste vídeo aqui eu contei como eu me deparei com as entidades que estão mais conectadas comigo. Para você que entende um pouco de Umbanda, que estão na minha coroa. Eu não vou repetir a história, se você quiser você assiste esse vídeo aí. Mas uma coisa que eu preciso falar nesse vídeo é que a Umbanda trabalha com o conceito de direita e esquerda. Na direita estão ditos seres de luz, de alta vibração, que já acabaram os exercícios aqui na Terra e partiram literalmente para um lugar melhor, mais sutil. Ou então seres que nunca desceram pra cá. Já na esquerda estão os seres ditos mais densos. Na quarta inferior, que eu já expliquei em outro vídeo também. Também é conhecido como umbral ou inferno para os mais íntimos. É igual os desenhos que aparece o diabinho no ombro esquerdo e no ombro direito. Mas existem seres de luz, digamos assim, trabalhando nas sombras, trabalhando no inferno, no umbral. E esses seres são os famosos Exus e Pombagiras. Só um parênteses, todo mundo tem o seu guia espiritual, seja na esquerda ou na direita. Mas o pessoal da esquerda é o que mais leva porrada, porque eles estão justamente no lugar onde tudo acontece, onde o pau come feio lá. Não sei se já ouviram falar na expressão puleiro de Egum, mas assim, Egum são as entidades, os seres que estão na esquerda, só que não trabalham para o bem, não são nem Exu nem Pombagira. Se você for um puleiro de Egum, a marcha sensitiva vai olhar para você, vai mandar você tomar um banho de não sei o que, pra se livrar dos encostinhos da sua vida aí. A grande pergunta é, como é que você vai saber se o ser que tá com você te acompanhando na esquerda é um Egum ou é um ser de luz lá, uma Exu e uma Pombagira do bem? Se você é uma pessoa que está vibrando em energias mais positivas, mais do bem ali, você provavelmente vai estar acompanhado de entidades do bem. Se você estiver
com uma energia mais baixa e provavelmente você vai estar acompanhado, cheio de encostinho aí na sua vida. Bem simples. Tem um outro jeito também de saber se a entidade que está com você é do bem ou do mal. É você parar, ouvir o que ela tem para dizer. Daí você, com o seu discernimento, se você tiver um, você mesmo vai dizer. Voltando ao assunto Exu e Pombagira, eu até hoje não fui apresentado a nenhuma pombagira, mas elas estão bem altas hoje em dia, pela questão delas serem um símbolo de empoderamento feminino, antes mesmo de se falar sobre isso. Existe toda uma discussão sobre o papel delas no feminismo, como é que o feminismo enxerga elas, como elas realmente são e tudo mais, mas eu não vou entrar no assunto. Pombagiras são entidades femininas e Exus são entidades masculinas. E Exu eu posso falar com propriedade porque a minha cabeça é praticamente uma rodoviária de Exus. Vou falar mais sobre isso. Assim, a entidade que protege oficialmente a minha esquerda é Zé Pilintra, mas Zé Pilintra tradicionalmente é uma entidade da direita, dos seres, né? Mas Zé Pilintra é malandro, ele pode trabalhar tanto de um lado quanto do outro, uma característica dessa falange. Ele tem esse gingado, digamos assim, ele é malandro, já falei. Tanto a Umbanda quanto o Candomblé funcionam da seguinte forma. Por exemplo, existe a falange dos Zé Pilintras. É como se um espírito usasse a roupa que representa Zé Pilintra para se apresentar para as pessoas. Não existe um espírito Zé Pilintra, existem vários espíritos que têm afinidade com Zé Pilintra e que podem usar a roupa de Zé Pilintra para se apresentar, assim como vários espíritos trabalham para a falange dos tranca-ruas, se apresentam como tranca-ruas, mas tem a sua individualidade ali. É como se o espírito tivesse afinidade e merecimento para trabalhar nas linhas dos Exus. Tem linha do tranca-rua, linha das sete cruzilhadas, linha não sei o que, e eles vão se dividindo aí nessas linhas. Por que eu falei tudo isso? Porque esses dias apareceu um outro Zé Pilintra, que não é o que tá na minha esquerda, um outro, usando branco, com detalhes vermelhos, bigodinho e tudo mais, o clássico malandro, pra falar que o Zé Pilintra que me acompanha mesmo é o Zé Pilintra da linha da falange Zé Pilintra das almas. O que pra mim fez muito sentido, porque o Zé Pilintra que me acompanha, ele usa roupas todas, ele usa vermelho no sapato, na calça, no terno, tudo, ele absolutamente veste vermelho da cabeça aos pés. E na Umbanda, no Candomblé, também no Espiritismo, as cores são extremamente relevantes, são simbólicas. E o vermelho e preto representam aspectos mais densos. Tanto é que as entidades da esquerda usam muito vermelho e preto. Da direita o pessoal já usa branquinho, azulzinho, né? São mais... Faz um tempinho atrás eu sonhei com o seu Zé Pilintra das almas, e no sonho a gente tava discutindo, mas discutindo mesmo, assim, se Jesus ia voltar ou não. Daí eu dizia no sonho que Jesus não era burro de voltar pra cá, e Zé Pilintra dizia que ele ia voltar sim. Mas assim, a coisa mais marcante desse sonho foi a voz de Zé Pilintra das almas, que era muito característica. Era tipo uma voz de um radialista, um ator dos anos 60, assim. Sabe aquele vozeirão, assim? No sonho ele se irrita e começa a me dar uma surra como se eu fosse uma criança mesmo. E eu acordei rindo. Desde então eu sei que quando ele está por perto na minha vida cotidiana aí, ou é pela roupa vermelha, ou pela voz extremamente característica dele. Tem muita presença. Outros Exus também já vieram dar oi pra mim, mas eles não estão na minha coroa, mas digamos que eles estão por perto aí pra ajudar em qualquer coisa. Já apareceu pra mim o Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Ele é pura elegância e simpatia. Ele usa um terno bordô com um tecido que dá pra ver que é macio, assim. Tipo veludo. Tipo Exu veludo. Apareceu também Senhor Exu Morcego. Eu lembro que quando ele começou a aparecer eu fiquei com medo, porque quando eu era criança eu tinha muito medo de vampiro e morcego e essas coisas. E começou a aparecer pra mim um bichão, assim, tipo um morcegão de mais de 2 metros de altura. E é engraçado que eu vejo na internet as representações de Exu Morcego, é sempre um homem sem camisa com uma capa preta. Mas não foi bem isso que eu vi, não. Assim, na hora que ele tava aparecendo eu não sabia do que se tratava. Eu pedi ajuda pros outros seres, né? E na hora que eu pedi ajuda, o Senhor Pena Branca, que eu vou falar dele mais pra frente, me falou a seguinte frase: ninguém vai se intrometer nisso. Mas Exu Morcego também só passou. Só pra vocês entenderem, Exu Morcego trabalha com desobsessão e desvampirização, digamos assim. Tanto é que o nome deles geralmente tem muito a ver com a função que eles desempenham no plano extrafísico. Todos eles têm uma função no plano astral, ninguém tá lá à toa. Zé Pilintra das almas, por exemplo, ele trabalha encaminhando as almas e desfazendo trabalho de magia negra. Ele trabalha com energias
muito densas. Outro Exu também que apareceu foi Exu Lúcifer. Não é Lúcifer, é Exu Lúcifer, fique bem claro. São diferentes, acredite em mim. E a maior característica de Exu Lúcifer são os dentes, assim, que me chamou a atenção. Até aqueles dentes amarelados, fininhos, tipo, marcado por anos e anos de cigarro. Não é muito agradável de se ver. Não vou dizer que ele é uma simpatia, mas também não é rude. Tipo, ele só é. Outra entidade que apareceu também foi Beramar. Beramar eu não sei dizer se ele é da esquerda ou da direita. Ou Beramar que apareceu pra mim, né? Porque existem vários Beramar por aí. Mas ele é uma simpatia. Assim, aquele ser que tá disposto a te ajudar mesmo, assim. Deu pra sentir confiança nele. Bom, na minha direita tem uma cigana que usa preto na direita. Inclusive, uma vez perguntei pra ela se ela era uma cigana ou uma pombagira cigana, porque tem diferença. Ela não me respondeu, mas no outro dia eu tava assistindo vídeos no YouTube e começou a aparecer um monte de recomendações pra mim. Saiba a diferença entre pombagira cigana e cigana. Porque assim, eu nunca tinha pesquisado nada sobre o assunto e começou a aparecer isso pra mim. Eu assisti vários vídeos e cheguei à conclusão que é uma cigana, não é uma pombagira cigana. Inclusive, acho bem estranho porque eu vi que mulheres têm cigana na coroa e homens têm ciganô. E eu tenho uma cigana. Então daí eu fiquei me perguntando, será que eu sou uma mulher? Será que está acontecendo? E eu não tenho resposta para essa pergunta ainda. Falando em pesquisar na internet, certa vez eu estava quase cochilando, quase dormindo. De repente, começa a aparecer uma imagem de um desenho de um piazinho pra mim. Eu reconheci aqueles traços daquele desenho. Daí o piazinho fala pra mim, tio, vai lá me ver. Como eu já desconfiava de quem era o desenho, eu fui lá, abri o Instagram da pessoa, do artista que fez o desenho, e tava lá o piazinho desenhado igualzinho ao que eu tinha visto quando eu tava quase dormindo. Do mesmo jeito que ele apareceu pra mim. E o desenho havia sido postado fazia, 15 minutos. Eu fiquei meio O piazinho se trata de um herê. Ele é uma criança espírito, digamos assim. Por mais que eu odeie ser chamado de tio, não tem como ficar bravo com o herê, porque eles são muito... Eles têm uma energia muito boa. Tanto é que eles são uma das entidades mais evoluídas da Umbanda. Dizem que até mais evoluídas que os pretos velhos, que são as entidades mais pacíficas e amorosas, digamos assim. Esse herê que apareceu não está na minha coroa. Ele só veio brincar comigo mesmo. Porque é isso que eles fazem. Eles são crianças e querem brincar. Embora o trabalho deles seja muito sério. Falando em sério, eu vou falar sobre o meu guia de frente, que é o seu caboclo Pena Branca. Que a gente tem uma relação muito franca um com o outro. Com certeza ele, por ser entidade de frente, ele é o ser que mais se intromete na minha vida. A cigana é a que mais fala, mas de se intrometer na vida mesmo, é ele. Ele é extremamente direto nas palavras, seco, sem rodeios. Acho até que ele é uma parte reprimida minha, porque eu tenho esse impulso de ser assim com as pessoas, seco, direto. Porém, meu Mercúrio em Libra dá uma freada nesses impulsos mais secos, embora às vezes eu ainda seja. Eu lembro uma vez que eu fui num centro espírita, faz tempo já, e o atendente de lá me falou umas coisas que eu realmente não gostei, não concordei, não concordo até hoje, não fazem sentido pra mim. E eu saí de lá puto da vida. Na hora que eu coloquei o pé na rua pra sair de lá, eu só ouvi um... Ele fez o que ele podia. Se você não gostou, é só não voltar. Então ele é franco. Teve uma outra vez, isso daí não faz muito tempo não. Me convidaram pro encontro. Daí eu tava meio em dúvida se eu não. E daí pensei, por que não? Se na hora que eu pensei o por que não, eu só ouvi na minha cabeça. Você quer ir, você vai. Mas você vai ter que arcar com as consequências disso sozinho. Resultado, fica em casa. É uma relação, assim, muito sincera mesmo. Até demais. Mas eu realmente gosto disso. Porque, assim, tem pessoas que são cheias de complexos, que escondem coisas de si mesmas. Daí você vai conversar com essas pessoas, anda meio que pisando em ovos, porque você não quer magoar elas, não quer machucar. E isso acaba cansando, às vezes. Eu sempre tento argumentar com Pena Branca, mas eu sempre perco. Mas também eu sempre aprendo. E é bom porque ele faz eu ser sincero comigo mesmo. Fora as entidades que vestem o uniforme da Umbanda, eu também já entrei em contato com outros seres que nem da Terra são, mas eu realmente não sei como falar disso. Na verdade, por enquanto eu nem quero. Aliás, uma vez eu já falei do Ashtar aqui no canal. A energia dele realmente é uma coisa única. Ele passa uma seriedade gigantesca, mas ao mesmo tempo uma alegria. E é quase que inexplicável, assim, como um ser consegue carregar duas energias tão opostas, assim, de uma maneira tão bacana, não sei explicar. Vale a pena vocês pesquisarem sobre ele, porque ele é um ser bem relevante por aí. Eu tive contato com seres trevosos também. As pessoas têm uma visão em que os seres das trevas são desequilibrados, são perdidos, enfim, querem fazer o mal e tal. Mas esses seres que as pessoas têm uma visão, na verdade, eles só são
usados por quem realmente sabe jogar sujo. E esses seres que eu falei que sabem jogar sujo, eles têm a maestria deles, não são qualquer coisa. Tanto é que eles não sujam muito a mão deles, né? Eles mandam os capachos aí. E uma vez, um desses seres apareceu pra mim. Eles são extremamente racionais, eles não têm emoção nenhuma. E quando ele apareceu, eu perguntei pra ele, o que você tá fazendo aqui? Daí ele só respondeu, você não é alvo principal, você é só o meio. Deu, tá. Enfim, pedia ajuda aos outros seres pra que me ajudassem. Me ajudaram, foi uma loucura. Precisaram de reforço. Mas enfim, existe uma guerra, um conflito aí que eu não vou detalhar, mas eu posso garantir pra vocês que aqui na Terra, quem se sai melhor não é o pessoal do bem, porque o pessoal do outro lado tem mais recursos. Enfim, tem muita coisa acontecendo fora daqui, aqui é só um pedaço de algo muito maior. E se você passa pelo que você passa, é porque você escolheu passar por isso. E isso que você passa faz parte de algo muito maior que você ainda não tem compreensão do que é. Um dia vai ter. E você só vai entender o propósito desse algo muito maior a hora que você calar a sua boca, ficar em silêncio e resolver confrontar as suas próprias sombras aí. Que você ainda nem sabe que você tem elas. Ou talvez saiba, não sei. E tem coisas também que a gente nem precisa entender. No final do ano passado, o Bruno, que fazia parte desse canal, me convidou para fazer um ritual. Nesse ritual, eu comecei a entrar num looping de pensamentos, onde nesse ritual eu queria entender qual é a origem do mal. Nada acontecia, aquilo começou a me dar uma angústia, assim. Digamos que eu sei qual que é a origem do mal, que é uma desconexão com a fonte, não sei o quê, essas coisas. Mas eu queria entender o porquê que acontece essa desconexão. Até que apareceu pra mim um ser, uma energia feminina extremamente carinhosa, que até hoje eu não sei quem é. Ela me pediu pra que eu me acalmasse e disse também que não era importante eu saber de onde vinha o mal. O que eu precisava saber é que cada um tem o bem dentro de si e cada um tem o seu tempo para despertar esse bem, digamos assim. E que eu precisava respeitar o tempo das pessoas. Isso realmente mexeu comigo porque me fez repensar várias atitudes minhas. Enfim, eu tenho mais coisas pra falar, pra compartilhar. Futuramente, quando eu estiver mais inspirado, eu vou fazer isso. E assim, eu compartilhei as minhas experiências, mas é importante você saber que cada um tem o seu jeito de se conectar com a espiritualidade. Eu conheço pessoas que eu considero extremamente evoluídas e que não trocam uma palavra com espíritos. Ficam só na base da intuição. E tá tudo bem. Enfim, cada um tem o seu tempo e o seu jeito de entender como que as coisas funcionam pra si. Tem uma amiga que eu tava trocando ideia essa semana, e dela tava falando que a mãe dela levou ela pra uma igreja universal. E lá na igreja universal ela sentiu uma coisa, incorporou alguém e começou a sair girando na universal. Eu jamais poderia imaginar tal pessoa fazendo tal coisa, nem a parte da universal e nem a parte de incorporar. Tipo, completamente aleatório. Depois disso ela me contou que ela foi num terreiro de candomblé. Inclusive, candomblé é bem diferente de Umbanda. Umbanda tá mais pro espiritismo do que pro candomblé. E lá no terreiro, Iemanjá pediu a cabeça dela, no bom sentido. Bom, já falei também em outros vídeos que cada vez mais pessoas vão começar a se conectar com a espiritualidade. E eu estou falando tudo isso porque você provavelmente vai ter a sua maneira de se conectar com a sua espiritualidade. Essa maneira é única, não é comparada a ninguém, e você precisa entender e respeitar isso. E assim, não se comparar a ninguém é um sinal de amor próprio, de amor a si mesmo. É um sinal de respeito a você e ao seu próprio caminho. E é isso que eu tenho pra falar. Até o próximo vídeo. Tchau.